Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a todos, graça e paz. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se, curta, compartilhe para que este conteúdo chegue a mais irmãos. Lembrando que o estudo de hoje é mais direcionado aos adventistas do sétimo dia, mas se você está aqui no nosso canal, não é adventista, está na nossa sala Zoom e também não é adventista, você claramente, certamente será beneficiado, será beneficiada por esse conteúdo. Bem, estão visualizando os slides? Se alguém puder me dar o retorno aí. Sim, irmão. Perfeito. Irmãos, vamos falar da vida no campo, o ideal divino, né, baseando-se na Bíblia e no espírito de profecia. Vamos apresentar também, mais para a parte final do nosso estudo, o voto oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre este assunto. Sempre que possível, apresentamos documentos, votos oficiais da igreja, especialmente naqueles temas que são um pouco polêmicos, né, por assim dizer. Uns dias atrás, eu fiz parte de uma comissão de nomeações e eu expliquei lá, né, que às vezes polêmico é aquele assunto que me incomoda, né? Então eu coloco um rótulo naquele assunto como polêmico, um tabu, enfim, porque ele me incomoda, ele me provoca a uma mudança de vida. E como seres humanos, nós temos uma tendência ao comodismo, a nos acomodarmos à situação na qual nós estamos, certo? Mas como dizia o C.S. Lewis, se existe uma religião que te tira da zona de conforto, que te incomoda, enfim, essa religião é o cristianismo. E mais particularmente o adventismo do sétimo dia, certo? Nós somos chamados a dar uma mensagem ao mundo, as três mensagens angélicas. Somos chamados a sermos continuadores da reforma protestante. Então, a reforma não acabou, né? Precisamos avançar, na reforma, certo? Então, a primeira reflexão que eu trago para os irmãos baseia-se na vida de Ló. Ló era sobrinho de Abrão, né, que depois teve o nome mudado para Abraão. Chegou um momento que eles tiveram que se separar porque os rebanhos eram enormes, né, de ambos e estavam ocorrendo conflitos. Isso daí já é bem significativo para nós que estamos falando em vida no campo, né? Volta e meia no nosso grupo Adventistas no Campo surge ali alguma discussão sobre colônias, né? Sobre nos aglomerarmos, enfim. Lembrando que esse é um tópico para a segunda parte desse estudo, mas desde já eu só dou uma pincelada aqui, né? Que a história de Ló e Abraão é bem simbólica, é bem significativa sobre isso, né? A probabilidade de conflitos quando as pessoas estão ali amontoadas, aglomeradas, é muito maior. Então, a orientação de Deus é sempre que nós nos espalhemos, que não formemos colônias, porque temos uma mensagem a dar ao mundo. Então, ao escolher a sua propriedade rural, que você escolha preferencialmente uma região onde há uma fraca presença adventista ou mesmo que não exista presença adventista, né? Para você ir com um objetivo missionário, para você ir evangelizar. Pois bem, mas voltando à história de Ló, eles precisaram se separar. Abraão permitiu que o sobrinho escolhesse o lugar que ele queria ir, e ele falou: Olha, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Então, Ló teve a infeliz decisão de ir em direção a Sodoma. Ele foi acampando, né, como nós lemos em Gênesis 13, verso 12, melhor dizendo. Ló habitou nas cidades da planície e armou sua tenda em direção a Sodoma. Então, o Vale do Jordão era uma região extremamente fértil, ao contrário do que é hoje, né? Hoje é uma região desértica. Ló foi armando as suas tendas e foi habitando ali nas cidades da planície até chegar à grande metrópole que era Sodoma. E Sodoma, para quem não conhece a história, era uma cidade enorme, rica, próspera, mas profundamente ímpia,
né? Os habitantes de Sodoma não se importavam com os pobres, eram arrogantes, eram orgulhosos, oprimiam as pessoas, e devido à abundância, à riqueza ali proporcionada pela agricultura, pelo comércio, eles se entregaram a todo tipo de devassidão, de imoralidade sexual. Então era uma cidade de depravados homossexuais, né? Que quando os anjos ali chegaram para retirar Ló daquela cidade, os habitantes, que não sabiam, obviamente, que eram anjos, tentaram abusar ali daqueles anjos, né? Daqueles homens que chegaram ali à casa de Ló. Então essa era a condição de Sodoma e Ló habitava ali, né? E tudo começou com Ló armando a sua tenda em direção a Sodoma, né? Foi se aproximando dessa metrópole, percebeu que seria interessante do ponto de vista material, mas foi uma tragédia do ponto de vista espiritual. Ainda neste estudo, hoje ainda, né? E lembrando que é um estudo breve, rápido, mas ainda hoje nós vamos voltar à história de Ló. Apesar de tudo, ele se manteve justo ali naquela cidade, mas existiram consequências para a vida dele e para a vida dos seus familiares, né? Ló perdeu a sua esposa, as suas filhas, embora fossem virgens ali numa cidade tão depravada, tiveram uma ideia infeliz depois, mais à frente, né? Após a destruição das cidades da planície, tiveram uma ideia de ter relações com o próprio pai, né? Imaginando que não existiam mais homens sobre a terra e que elas então deveriam deixar uma posteridade. Então, os padrões foram sendo rebaixados, né? A tal ponto de acontecer toda essa tragédia na vida de Ló, que, repito, apesar disso tudo, era um homem justo, né? Então, fica uma lição, né? As cidades nunca foram o plano de Deus para nós, né? Quando Deus criou o homem, ele colocou o homem no jardim, né? Com a missão de lavrar, de cuidar ali daquela terra. E o projeto das cidades, o projeto de as pessoas estarem aglomeradas, sempre foi um projeto iníquo e continuará sendo até o fim dos tempos, certo? É, o projeto de Satanás é formar de novo uma Babel, né? Temos a Babilônia mística, porque assim ele sabe que poderá oprimir, perseguir melhor, o povo de Deus, certo? Bem, por falar em Babilônia mística, nós temos aqui o Apocalipse, Apocalipse 13, versos 16 a 17, 16 e 17. Especificamente sobre o decreto dominical. Lembrando, se você não é adventista, temos aí um estudo sobre esse assunto, né? Só esse tópico daria um estudo à parte. Então, aqui já estamos partindo do pressuposto que estamos nos direcionando principalmente a adventistas que conhecem esse tema. Mas só recapitulando, então. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome, certo? Então estamos falando aqui de um boicote econômico, um boicote financeiro a todos aqueles que não tiverem a marca da besta, que é claramente o domingo, a contrafação satânica, né? Satanás levará os homens a transgredirem toda a lei de Deus e, sendo o sábado o selo de Deus, né, que aponta ali ao legislador, ao Senhor, ao Rei do Universo, o Criador, enfim, o domingo, um dia pagão, né, é essa contrafação, então é a demonstração explícita dessa rebelião contra Deus, né? No momento, ninguém ainda recebeu a marca da besta, mas quando esse assunto, né, no alto clamor, for levado perante todo mundo, aqueles que permanecerem em rebelião, receberão sim a marca da besta. Então, para nós sintetizarmos aqui o nosso assunto, né, nessa introdução, a grande questão em relação ao campo, essa vida no campo, saída das cidades,
poderia ser resumida nesse tópico, né? Se você imagina que é possível viver nas cidades, você que tem insistido, né, numa vida urbana, qual será o seu plano quando sair a marca da besta? Quando você não tiver condições de comprar ou vender? Você poderá eventualmente ter o dinheiro na conta, né? Em algum momento essa conta vai ser bloqueada, né? O CPF vai ser bloqueado, você não vai poder fazer Pix, não vai poder sacar o dinheiro, não vai poder usar o cartão de crédito. Mas vamos imaginar que ainda você tenha condições de fazer isso, certo? Ter acesso ao dinheiro. Mas você não vai poder fazer nenhuma transação financeira. Você vai ser excluído do sistema, não vai poder comprar e vender. E na cidade, como que você então pretende sobreviver sem poder comprar ou vender, sem produzir então seu próprio alimento? É uma pergunta que precisa então ser respondida, certo? Advertência para nós. Quando que foi dada a grande advertência? Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, lá no ano 70 depois de Cristo, assim, o arrogar-se nossa nação, os Estados Unidos da América, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Eventos finais, 121, parágrafo 1. O que acontece, irmãos? Muitos acreditam que este texto aqui está dizendo, então, que quando sair o decreto dominical, será então um sinal para você deixar as grandes cidades, ir para cidades menores e daí por diante, como ela fala aí no final da citação. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que o arrogar-se nossa nação, ou seja, quando a nação americana se arrogou no poder de impor um decreto obrigando as pessoas a repousarem no domingo, né, o repouso papal. Então a advertência foi dada ali. E quando que isso aconteceu historicamente? No final do século XIX, quando o Alonso Jones, deixe-me pegar aqui o livro que eu esqueci de trazer aqui para baixo. Bem, eu retirei para algum outro local, ele não está ali. Mas o Alonso Jones, então, foi perante o Senado americano e faz uma defesa do princípio da separação entre o Estado e a Igreja, certo? Só autorizando aqui algumas pessoas que acabaram de chegar na nossa sala. Então, ele faz essa defesa, argumentando que, pela Constituição americana, o Estado precisa ser laico, separado da Igreja, e que, portanto, só cabe ao Estado legislar em relação aos seis últimos mandamentos, né, as relações civis, diz respeito. Vamos manter o microfone fechado, irmãos. O que diz respeito às relações humanas. Em relação à primeira tábua da lei, do Decálogo, né, a relação do homem com Deus, isso é do foro íntimo, privado, não cabe ao Estado regulamentar isso. Então, o argumento dele foi vencedor, ele era um professor de história, muito eloquente, mas ficou ali o arrogar-se nossa nação, os Estados Unidos da América se achando nesse poder, de impor um decreto dominical. Então, a advertência foi dada lá, certo? Lá naquele momento, no final do século XIX. Então, nós que ainda estamos nas cidades, estamos bem atrasados, né, para fazermos essa transição para o campo, até porque é um processo complexo. Você não produz no campo do dia para a noite, né? Pelo menos aí vamos colocar uns 6 meses. E, portanto, estamos bem atrasados. Ellen White aponta isso, né? Quando perguntamos, então, quando ir para o campo? Qual é o momento, então, de irmos para o campo? Ela responde, o mais depressa possível. Está no livro Vida no Campo, página 25, parágrafos 1 a 3. Vejo a necessidade de se apressarem, certo? Então, colocar imóveis à venda, fazer todos os preparativos necessários
para sair da cidade. Devemos começar agora a atender às instruções que a miúde nos tem sido dadas. Sair das cidades. Mensagens escolhidas, volume 2, 141, parágrafo primeiro. Pela providência divina, certo? Então, devemos confiar na providência divina enquanto fazemos a nossa parte. É chegado o tempo. Prosseguindo, mensagens escolhidas, volume 2, 360, parágrafo um. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos. E aí eu trouxe esse relógio aqui, não sei quantos conhecem, né? Conhecido aí como relógio do juízo final, é, que é publicado ali no Boletim dos Cientistas, né? Atômicos, né? Boletim Atômico dos Cientistas, enfim. Então, todos os anos, com base nos últimos acontecimentos, em conflitos, em guerras, ameaças de guerras, enfim, os cientistas avançam ou mantêm ali o ponteiro desse relógio, né? Quanto mais próximo da meia-noite, mais próximo o mundo está, segundo os próprios cientistas, de um apocalipse, de uma grande catástrofe, né? Estamos aí a 90 segundos da meia-noite. Estamos a 90 segundos do Apocalipse, certo? Então, não apenas as profecias bíblicas, mas os próprios homens de ciência apontam a proximidade do fim. Quando ir para o campo, conforme Deus abra o caminho, conforme diante deles se abra o caminho para fazê-lo, muitos terão de trabalhar fervorosamente para ajudar a abrir o caminho. Então, tem uma parte que compete ao homem também nessa preparação. O propósito da ida para o campo, né? Isso daqui também é muito importante, porque não adianta apenas ir para o campo, você precisa ter em mente qual é o propósito, certo? Ellen White deixou lá alguns conselhos, algumas orientações em relação a pessoas que iam para o campo e vão até hoje para o campo com um objetivo puramente material, né? Que vão para o campo para fazer fortuna, para acumular terras e terras. Não deve ser esse o propósito, certo? Para terem todas as coisas prontas para a crise. E aí eu trouxe essa foto aqui, poderíamos trazer outras, né, relativas à vida no campo. Vocês veem ali uma certa quantidade de lenha guardada, certo? Por quê? Se não poderemos mais comprar ou vender, não teremos condições de comprar o gás. Então é preciso ter lenha para fazer a comida, em alguns lugares também para o aquecimento dos lares no inverno e daí por diante. Então, devemos nos preparar para a confusão e luta nas cidades em breve. Vocês devem se lembrar, alguns anos atrás, não vou nem falar da pandemia, né? O YouTube não gosta muito desse assunto, mas alguns anos atrás, a greve dos caminhoneiros. Então, estávamos dentro de casa, né, já com uma certa escassez de alguns alimentos. Então, esses fenômenos, esses acontecimentos vão se tornar mais frequentes, mais intensos, antes mesmo do decreto dominical. Então, a situação na cidade se tornará cada vez mais caótica, as cidades vão se tornar cada vez mais perigosas e devemos então sair dessa confusão, dessa luta nas cidades. Outro propósito, para que melhor se possam preparar para a vida eterna. A preparação para a vida eterna é melhor no campo. Prepara-te para encontrar o teu Deus. A vida no campo tem essa relação direta, então, com a preparação para o fim, para a volta de Jesus, a preparação do caráter. Formar um caráter. Para as crianças, os jovens, os adultos também, aprenderem lições de simplicidade e pureza. A vida no campo é uma vida mais pura, uma vida menos artificial, certo? E isso contribui bastante na formação do caráter, né? Vida no campo, página 25. Para aprender sua vontade e seu caminho, né? Então, reforçando, essas informações. Essa citação aqui, sintetiza aquilo que eu estava falando ainda há pouco, né? Repetidas vezes, então não se trata apenas de um apelo, foram repetidos apelos. O Senhor
Tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Será um problema bem sério. Então, aqueles que não tiverem ali a sua provisão, seus alimentos ali, irão sofrer muito nas cidades, né? Ellen White até admite, né, em outros textos, que algumas pessoas poderão ter esse chamado de permanecer nas cidades, mas ela lembra que a situação será cada vez mais difícil, mais opressiva para essas pessoas que permanecerem nas cidades por algum motivo, né? Quem sabe pastores, obreiros, que serão os últimos ali a deixarem as cidades. Um abrigo das tentações. Testemunhos para a Igreja, volume 5, 232. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Certo? Então, somos transformados pela contemplação. No campo, é mais fácil ter esse contato constante com a natureza do que na cidade, obviamente. Mais favorável para assegurar saúde ao corpo, espírito e alma. É um ambiente muito mais favorável, longe da poluição, né? Tendo ali água pura das nascentes, das fontes, né? Recentemente eu estava me informando sobre a condição da água que é fornecida nas cidades. Além de vários problemas aí já conhecidos, né? Existe a questão do flúor e outras questões mais. Já estão investigando sobre hormônios femininos na água, né? Porque as mulheres liberam, né, o hormônio, devido a tomarem pílulas e daí por diante. Também medicamentos, que às vezes são despejados, pelo ralo, né? E não existe tecnologia suficiente para filtrar, para impedir que a água tenha esses resíduos, tenha esses hormônios, enfim. E que só recentemente começaram a detectar isso na água, que até então nem detectavam, certo? Então, claramente no campo, as condições para ter uma saúde é melhor, certo? Bem, vamos avançar então para a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? O voto, o documento que a Igreja votou no ano de 1972. 1972, já tem ali algum tempo, mas é um voto que está em vigor, né? Então, essa é a posição oficial da Igreja. Votado adotar o seguinte documento da Associação Geral sobre a Vida no Campo. Vamos lá. Desenvolvimento e localização das instituições. Primeiro, então, falando das instituições da Igreja. Casas publicadoras, escolas, hospitais, clínicas, daí por diante. Que na planificação e desenvolvimento de novos programas de construção de instituições médicas, casas publicadoras, escritórios, colégios, instituições com internato, seja observado o seguinte conselho. Primeiro, que tais instituições sejam localizadas fora de áreas urbanas densamente povoadas, porém dentro de uma distância razoável de acesso às referidas áreas. Que tais instituições sejam localizadas em lugares nos quais os obreiros possam seguir o conselho. Devemos fazer planos sábios para admoestar as cidades e, ao mesmo tempo, viver em locais onde possamos proteger as crianças e a nós mesmos da contaminação e influências desmoralizadoras tão dominantes nessas áreas. É uma citação de Evangelismo, página 76. Terceiro, que os planos para as novas instituições sejam tão modestos e econômicos quanto for possível, ok?
Então, com base aqui nesse voto, caso no seu campo, né, você esteja aí sabendo de construções faraônicas, né, obras enormes, né, você pode questionar, certo? Questione os líderes, né, no devido espírito, como Ellen White aconselha, né? Vem cá, além do espírito de profecia, da Bíblia, da própria razão, né, se estamos falando da proximidade da vinda de Cristo, temos um voto oficial da igreja que não recomenda construções grandiosas, precisam ser projetos modestos e econômicos tanto quanto possível, certo? Letra B. Que as comissões administrativas das grandes instituições cujos arredores se houverem convertido em centros urbanos e tiverem de enfrentar um importante programa de reedificação, sejam sensíveis aos conselhos dados por Ellen White no tocante à localização ideal das mesmas. Expansão evangelística. Que demos prioridade em nossas planificações evangelísticas ao enorme desafio das grandes cidades e que os planos para a obra nas referidas cidades se façam em harmonia com os conselhos inspirados de Ellen G. White. Vamos lá. Os conselhos, as orientações. Primeiro, as cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. Esse aqui é um conceito muito familiar ao mundo militar, né? Ao contexto militar. Você vai avançar pelo território do inimigo, você manda um posto avançado, né? O nosso inimigo é o diabo, né? E o terreno mais propício que ele mais exerce controle são as cidades. Então, como trabalhar nas cidades? Nos aglomerando nas cidades? Não. É por meio de postos avançados. Quando o exército vai para o território inimigo num posto avançado, ele não vai em massa, porque isso seria uma invasão, né? Ele manda ali um posto avançado. O mensageiro de Deus disse: Não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as, a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra. Evangelismo, página 77, verso 4. Então vocês estão vendo aqui uma foto, né? Uma foto aqui bem, bem fofa, bem linda, né? O garotinho ali entregando, né? Com o pai, um material missionário. É isso, irmãos, é advertir as cidades. Você não precisa morar nas cidades para fazer esse trabalho, certo? Hoje temos a internet também, como estamos utilizando aqui os recursos, né? Temos muitas formas de advertir as cidades. Essa história de que você precisa estar morando na cidade é só uma desculpa, né? Sendo que é muito comum as pessoas que vivem nas cidades acabarem se acomodando e nem fazem trabalho missionário. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderia ter sido feito por eles. Poderia ter feito tudo, irmãos, olha. Mesmo se tivessem residido no lugar a certa distância da cidade. Enoque andou com Deus e, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida, com todas as espécies de violência e iniquidade como Ló em Sodoma. Então, o nosso paradigma deve ser o de Enoque, que não vivia em cidades. Ele vivia retirado, né, se purificando, se santificando, guardando a família dele, e ele ia às cidades, pregava e depois voltava para a casa dele. Pronto. É o propósito de Deus que o nosso povo se localize fora das cidades e destes centros avançados advirta as cidades. Conselhos aos membros das igrejas. Eu gostei muito dessa sessão, tá? Vale a pena prestar atenção. Depois, eu já compartilhei o PDF lá no grupo Adventistas no Campo, posso compartilhar de novo, você pode me pedir no privado. Essa parte aqui é muito interessante, são conselhos bem práticos. Que os membros da igreja sejam exortados a estudar os conselhos relativos à mudança para longe das grandes cidades, densamente povoadas, para as áreas rurais ou para cidades menores, atendendo aos seguintes princípios. Vamos lá. Que mudar-se da cidade para o campo não significa necessariamente da cidade para uma fazenda. É para você virar um fazendeirão, né? Não é isso. A quilômetros de distância da área urbana, mas sim localizar-se em zonas mais rurais ou cidades menores, para o bem-estar físico da família, em local onde se possa ter terra suficiente para uma horta. Para você ter uma produção ali de subsistência, não precisa ter uma fazenda, centenas de hectares, nada disso.
Segundo, que vida no campo não significa necessariamente comprar uma fazenda, mas pode significar manter uma pequena indústria ou um comércio, uma atividade artesanal, enfim, até você pegar ali o traquejo, né, da vida no campo. Que seria desejável uma boa porção de terra com um bom suprimento de água e espaço para a horta. Você precisa ter um espaço ali mínimo, né? Eu acredito muito ali nos 2 hectares, né? Alguns irmãos vão falar que um pouco mais. Enfim, a Ellen White fala em alguns hectares, né? Uns poucos hectares de terra, ok? Que antes de se mudarem das cidades para as áreas rurais, os indivíduos tenham obtido emprego ou trabalho particular suficiente para manter suas famílias, evitando assim o desânimo e a subsequente volta à cidade. Pensando aqui bastante na transição, né? Essa semana eu postei no grupo lá Adventistas no Campo sobre a profissão de piloto de drones, enfim, existem algumas atividades que a pessoa pode combinar, né? Imagina alguém que tem habilidades aí, a mulher costureira, enfim, combinar algumas atividades para você ter uma renda enquanto você está procurando ser autossuficiente, né? Que essa seria a meta, assim, né? O ideal. Que alguns membros da igreja poderiam mudar-se de cidades grandes para outras menores, cidades ou regiões ainda não penetradas pelo evangelho, e iniciar o trabalho com o fim de erigir um memorial ao Senhor, como obreiros de manutenção própria. Aqui no interior do Espírito Santo temos o ICEVS, né, que procura ali cumprir essa missão ali naquela região. Estamos concluindo. Que se tornem as providências correspondentes para a publicação do livreto Vida no Campo, né? Tá aqui, ó, para você conhecer, você consegue hoje acessar na internet gratuitamente, ler, estudar, para você tomar esse livretinho como manual. Que os dirigentes da igreja, coordenadores de publicações, enfim, quem trabalha nessa área, deve manter esse tema perante ali a igreja, orientar os membros da igreja, né, que estejam pensando em se transferir para o campo. Mais uma vez, se na sua igreja esse trabalho não tem sido feito, cobre lá, tá? Oriente, né? Se prontifique, né? Para orientar os irmãos, para esclarecer sobre esse assunto. Que ao mesmo tempo que estes conselhos sejam mantidos diante dos membros como ideais a serem alcançados com oração, também se reconheça que há muitos novos conversos cuja situação econômica praticamente os impossibilita seguir este conselho imediatamente. A moderação, o equilíbrio, né, irmãos? Não tomar isso a ferro e fogo, entender que tem pessoas que têm suas dificuldades, né? Não tem recursos, pessoas doentes, enfim, não vão conseguir imediatamente, mas precisam colocar isso no horizonte. Portanto, deveriam ser realizados esforços no sentido de sugerir outras alternativas a tais pessoas. Temos feito isso no grupo, né, no nosso grupo de WhatsApp, de modo que possam criar e educar suas famílias na medida do possível, em harmonia com as orientações da vida no campo. O documento foi votado em 1974, tá? Eu tinha falado 72 e 74. Então, essa foto aqui, não sei quantos interpretaram, né? Quantos entenderam o que eu quis passar com essa mensagem aqui, mas é uma família ali relaxando, né? Tirando uns dias de descanso, vão para um hotel fazenda. Então, às vezes as pessoas têm ali uma oportunidade de tirar férias, né? Querem ir para a Disneylândia, né? Por que que você não fomenta ali o gosto nos seus filhos, né? Sua família, sua esposa, pela vida no campo, procurando passar uns dias em meio à natureza, vai para um hotel fazenda, andar a cavalo, respirar o ar puro, né? Não saia de uma cidade e vá para outra, não, né? Não é por aí. Irmãos, os remidos não estarão confinados dentro dos muros da Nova Jerusalém, embora será uma cidade maravilhosa, sem pecado, sem poluição, sem greve, etc. Mas os salvos não estarão confinados. Eles herdarão a terra, projetarão e construirão os lares de seus sonhos, suas casas de campo. Vamos ter casas de campo, olha que maravilha. Plantarão vinhedos, colherão seus frutos e deles comerão. Né? Isaías 65, verso 21. Temos aqui o livro Nisto Cremos, né? A crença 28. Finalizando, estamos aí nos últimos instantes. Buscarei ter uma vida marcada pela simplicidade, pelo contato com a natureza, certo? Procure ter uma vida mais simples, irmãos, menos consumista,
certo? Esforçar-me-ei para deixar a cidade e viver no campo. Coloque isso como metas, faça o seu esforço. Meu lar no campo será um memorial a Deus e um posto avançado da pregação do Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe ricamente. Estamos aí no último minuto. Alguém tem algum comentário muito rápido a fazer, que a transmissão vai ser interrompida? Pode falar, Natália. Quem tiver interesse, está todo mundo me escutando? Tá Sim. dando para ouvir? Quem tiver interesse sobre estratégias de evangelismo, quando, pelo menos era uma dúvida que eu tinha. Como que é isso de evangelizar a cidade morando no campo, trabalhar na cidade e morar no campo? Como que seria isso? Quem tiver interesse, dá uma olhada no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, Medicina e Salvação e o Ciência do Bom Viver. Esses três juntos, se vocês olharem lá no índice do livro, vocês vão ver algumas estratégias de negócios, de empreendimento, qual que seria o ideal de Deus para o que que fica na cidade e o que que fica no campo tanto de instituições que pertencem à igreja, instituição, quanto a empreendimentos que pertenceriam a nós. Então, quem tiver interesse, olha lá no livro, que pelo menos para mim fez muito sentido e me deu várias ideias. É isso. Feliz sábado. Perfeito. Feliz sábado. A transmissão vai ser interrompida, não deu tempo para fazer oração, mas podemos fazer individualmente as nossas orações. Muito obrigado pela companhia de todos. Deus nos abençoe. E é isso. Um grande abraço, irmãos.